prometido, eu vou fazer aqui o vídeo das análises, beleza? Eu vou explicar para vocês o que eu faço. O pessoal estava com dúvida. Primeira coisa, eu uso dois sites de análise, certo? Primeiro tem o site do Academia das Apostas Brasil, bem fácil de fazer. E aqui geralmente eu faço análise de alguns times, né? Então hoje, no dia de hoje, a gente vai estar fazendo essa sequência de gravação de vídeo, vocês vão começar a entender como é que eu tenho a tomada de decisão, né? Como é que funciona a mente do Hamilton para escolher um jogo, para fazer as entradas. Então vamos lá. Hoje o que eu olhei, né? Geralmente eu olho os horários e depende do tipo de jogo também que eu vou fazer, né? Qual que é o tipo de jogo, qual que é o tipo de entrada, qual que é o país. Então tem diversos fatores que eu analiso. No caso de hoje, eu olho, depois eu vou passar para vocês a lista, mas um time que eu gosto, né, de olhar, geralmente são os campeonatos europeus, utilizando a Itália, então tá aqui na Copa Itália, excelente jogo para fazer análise. Aqui a gente também tem uma Copa na Espanha, né, que é a Copa del Rey também, que é bom para fazer. Aqui na Alemanha, na Bélgica, tem esse jogo da Bélgica, então Bélgica, Alemanha, eu faço o jogo também. E aqui a gente tem a Copa da França, então foram os jogos que eu escolhi hoje. Então aqui tem um, dois, três, quatro jogos, né? Então são quatro entradas que dá pra gente fazer. Existem outros jogos, né? Então tem muita liga, tem muito jogo aqui amigável. Então vai ter jogo aqui no Brasil. Eu não peguei nenhum jogo do Brasil. Pra falar a verdade, eu peguei Ferroviária e Avaí. Também tá aqui. Então um total de 5 jogos pra gente fazer análise e ver qual que é o melhor para fazer a entrada, beleza? Vamos lá, o que eu faço? Primeiro procedimento que eu faço, eu vou clicar no time, né? Então, o time ele já diz muito bem o que eu quero, né? A própria entrada no mercado. Vamos pegar aqui o primeiro jogo de análise. Então, a gente está com um jogo que começa às 16h30, Ferroviária e Avaí. Então, está aqui Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, quando você pega os dois times, né? Se quiser pegar aqui a questão dos confrontos, a gente vai dar uma analisada do Ferroviário jogando em casa. Ferroviário jogando em casa, então a gente tem aqui, ó, Ferroviário contra São Paulo. Deu 1-2, então eu já olho somente os gols dele e aquela questão do espaço amostral. O que é espaço amostral? São números de evento, certo? Qual que é a quantidade de jogos que eu estou analisando? Então, no caso aqui, o Ferroviário, a gente tem um jogo dele aqui jogando em casa, 2, 3, 4, 5 jogos. E eu só vou pegar a quantidade de gols dele, ok? Porque ele está jogando em casa, eu não vou calcular, fazer uma média, fazer aqui uma estatística do time que não é ele, entendeu? Só tem que olhar as duas condições do mesmo time. Então o time da casa, né, jogando em casa e o time visitante jogando como visitante. Aí sim eu faço a média aritmética e eu faço a questão da probabilidade para ver qual que é a média de gols usando a quantidade de eventos. Se eu utilizo 5 jogos aqui no espaço amostral, que são do mês de evento, eu vou usar aqui também 5 jogos. Deixa eu ver se tem 5. 1, 2, 3, 4. No caso aqui, não tem. Não tem 4, só tem 4 jogos. Ou eu faço uma análise de 4 jogos, ok? Ou eu vou ter que fazer 5 jogos aqui e aqui eu vou ter que arredondar para mais um gol, para mais um jogo, né? Vou ter que colocar 5 por 5. Mas no nosso caso a gente pode fazer só com 4, porque aqui é, não é relevante, ainda mais que o Ferroviária marcou um gol só. Então é a mesma coisa se eu colocasse do Avaí também aqui 5 jogos e contar que o último jogo do Avaí ficou de 1-0 para o Avaí. Mas vamos lá então começar a contar os gols. Então a gente tem aqui um gol, 2, 3, né? 4. Então foram 4 jogos, 4 gols. Então a gente vai colocar aqui, deixa eu até olhar a questão aqui do Ferroviária. Não estava aqui ainda, está aqui, ó. Ferroviária e Avaí. Então a gente tem o confronto jogando em casa, 4 gols em 4 jogos, espaço amostral, beleza? Então a gente pode olhar aqui, segundo,
que é o Avaí. Avaí marcou 2 como visitante. 0, 3. Então deu uma média de 3 gols em 4 jogos. Então a gente volta aqui e coloca 3. Então é aquela questão. Aqui no jogo do Avaí e do Ferroviária, a gente vê uma média de 1,75%. Então aí a gente vai dar uma analisada no under, ok? No under lá 5,5. Depois eu vou explicar o porquê que eu escolho esses jogos e como eu escolho. Então tá aqui, o jogo é 16h30, né? Vamos preencher aqui. Vamos para o próximo jogo. Para falar a verdade, eu já posso olhar aqui antes. Vou botar aqui 16h30. Aqui, ó, deixa eu já dar uma análise aqui, ó, para mostrar para vocês antes de ir para outro jogo. Vamos analisar ele para a gente ver a questão da probabilidade. Então, a probabilidade de sair um gol, ela é baixa, né? Pode ser que aconteça o gol. É tanto que quando a gente vai no mais 0,5, olha pra você ver, tá dando 1,08. Então tá pagando muito. Geralmente eu faço entrada de 5%, eu não gosto de fazer entrada alta. Isso eu tô falando entradas mais seguras. Se a gente pegar o under 5,5, ele também tá pagando pouco. No nosso caso aqui, o 4,5 tá pagando 6%. Então seria uma entrada mais segura, né? Seria. Por que eu faço? Eu faço aquela média. No under 4,5 está pagando 6 e no over está pagando 8. Então é aquela questão, o que está pagando mais, a probabilidade ela é menor. Então, a probabilidade de ficar 4, de ter até no máximo 4 gols no Ferroviária Havaí, ela é maior do que a quantidade do over, beleza? Então deu para vocês entenderem aí? Então a questão, no nosso caso, é mais seguro a gente fazer o under 4,5 do que o over. Eu tô falando a questão de número e questão de probabilidade. Porque depois eu vou ensinar para vocês calcular a média, né? Porque cada entrada, cada odd, né? Cada entrada que você faz, com o valor, que seria o valor dela aqui no caso, a gente consegue saber o risco, o grau de risco. A nossa ideia é ganhar sempre, né? Então, o risco menor. Então, vou colocar aqui, a gente tem, só para entender, um under 4,5 pagando 6% e a gente tem um over 0,5. Over é mais e o under é menos, viu, pessoal? Pagando, no caso, 8%. Beleza? A gente vai só calcular aqui e a gente vai fazer a entrada do melhor jogo. Vamos voltar aqui também. A gente pegar a questão do Avaí. Não tem jogo entre a casa dos últimos 3 anos. Beleza, então. Tá legal aqui. Pode visualizar a questão de gol. Também não tem informação, não tem muita informação. Vamos para a próxima análise. A próxima análise, então tá aqui na Copa da França, né? Esse Epinal. A gente vai fazer a mesma análise do mesmo jeito. Vamos pegar os últimos 5 jogos jogando em casa. 1, 3. Então, 3 jogos, nos 5 jogos, 3 gols. Então a gente coloca 3 gols em 5 jogos. Espaço amostral. Aqui a gente vai voltar agora. Time visitante. 0, 1, 2, 5, 6. Então a gente tem aqui 6 gols, dando uma média de 1,8. Agora a gente vai de novo, né? Vamos lá fazer as análises. Outra coisa que eu gosto de analisar, vamos lá. Você pega a questão dos times, eu dou uma analisada também nos jogos aqui anteriores, pra você ver. 2019 o time até marcou 3 gols, não tem confronto, né, entre eles aqui, pra gente analisar melhor. E agora como visitante, 3 gols, né, contra o Paris. A questão aqui, ele tomou 6-1 do PSG. E aqui
marcou 3 gols em 2020. Então a gente não consegue ver aqui evento com mais do que um under 5.5, né? Então, como a média está baixa, a gente, é algo a gente analisar, né? Vamos pegar ele aqui, vamos dar uma analisada, tá ele aqui. Beleza. Então, olha para você ver. O over 0.5, né? O over 0.5 está pagando 7%, foi o que eu falei, e o under 5.5 está pagando 4%. Então é aquela ideia, pessoal. O nosso foco é ganhar sempre, né? Então, já que o nosso foco é ganhar sempre, a melhor probabilidade que mesmo a gente ganhando 4% está no under 5.5. Então a gente tem o under 5.5 pagando 4% e o over pagando 7%. Então a gente vai lá na nossa tabela e coloca a mesma coisa. Under 5.5 pagando 4% e o over 0.5 pagando 7%. Beleza? Peraí, 7%. A gente vai analisar o melhor jogo para a gente fazer as entradas. A gente tem que fazer uma entrada assertiva e uma entrada que possui menos risco. Vamos lá, voltar aqui para o próximo jogo. Deixa eu ver isso aqui. A gente mantém. A questão do gol, né? Isso aqui é um fator para a gente analisar quando a gente faz a entrada de over. Que o melhor momento vai ser dos 31 aos 45. Então, às vezes, eu posso até fazer uma entrada no segundo tempo, beleza? Eu posso fazer até uma entrada no segundo tempo, às vezes de under, vendo que a possibilidade de marcar gol vai ser de 76 a 90, então a ocorrência, né? A maior índice de ocorrência de gol vai ser aqui para o time visitante dos 31 aos 45. Voltando aqui, vamos voltar para o próximo jogo da Bélgica. Então a gente já consegue visualizar só por aqui que sempre quando tem confronto são só em fevereiro de 2019 que ficou de 0 a 0. O resto foi tudo mais do que uma média bem maior, né? Dando uns 3 gols mais ou menos aí. Então a gente vai pegar a mesma coisa, usar a mesma estratégia, né? Time da casa tá aqui. A gente vai fazer 2, 3, 6, 7. Então o time da casa, uma média de 7 gols, 7 em 5 eventos. É o nosso espaço amostral. E aqui agora, opa, peraí. E aqui agora, jogo visitante 1, 4, 6, 7, 7 também. Então aqui a gente está com 7, média de 7, está dando 2.8. A média de 2.8, né? Então é uma média de gol. Eu falo que quando está sempre acima de 2.5, a probabilidade de ocorrer um gol é muito alta. Lembrando, pessoal, que a gente não é adivinho, não tem como prever. A gente está fazendo uma probabilidade imprevisível, porque o jogo ele é imprevisível, mas a gente segue geralmente a tendência, a gente vai fazer geralmente o que acontece. A gente olha os eventos, né, que acontece? A gente olha os eventos e as ocorrências dos eventos geralmente já tem essa probabilidade muito grande de acontecer. Então a gente vai só seguir, beleza? Mas a gente não é adivinho, não tem como prever se vai ocorrer ou não. Mas conforme as tendências, né, de tudo que acontece, o resultado sempre é positivo. Então vamos lá, aqui nosso over 0.5, né, que tem uma probabilidade grande, está pagando 6%, e o under 5.5 pagando 5%. Então, a probabilidade da questão aqui, ela está 5 por 6, né? Então, o under ele está mais seguro. Só que aí vem aquele ponto, né? Vamos lá ver aquele ponto, que é a questão dos jogos. Olha aqui, ó, time como visitante marcou um gol só,
aqui marcou um só. Então você começa a analisar. O time aqui tomou 4-1, mas você está visualizando que nos últimos jogos, eu faço essa análise também, não estou vendo muito gol. Então, às vezes aqui é um time que está na terceira, né? É o terceiro da classificação contra o sexto. Então, os dois, só pela tabela aqui, você vai ver que vai ser um joguinho bem fechado. Então, dificilmente aqui também passou de 5 gols. Então, o mais seguro, né, que eu estou analisando, que até que eu vou conseguir visualizar, vai ser a questão da entrada do under 5.5. Para mim ali vai ser o under 5.5. Lembrando aqui, ó, ocorrência de gol pode ser do 0 a 15 e do 46 a 60, 61 a 75. Beleza? Vamos lá então. Vai ser aqui a mesma coisa. No caso, o under 5.5 eu sempre dou preferência para os under porque é aquela questão. Para mim fazer o cash out é melhor do que no over. E o over 0.5 está pagando só 6%. Beleza? Deixa eu colocar aqui, né, nesse jogo. Então agora vamos para a próxima análise. A próxima análise vai ser aqui, Espanha. Na Espanha, mesma coisa também, para analisar, seguindo o mesmo contexto, né? Então, a gente vê aqui, Real Sociedade, que está aqui, 2, 3, 5, né? 8, 10, 11. Então, a gente tem aqui 11 gols. Gols contra esse Miranda. Está aqui 2, 4, 7, 9, 12 contra 12. Então a gente vê espaço amostral. Aqui nesse caso é uma entrada de over, desde que a entrada seja interessante. Então a gente vai lá e vamos achar ele aqui, né? No caso, tá aqui, ó. Entrada de over pagando 5%. E o under tá pagando 8%. Tá vendo que a probabilidade de não sair o gol, aqui tá vendo que vai inverter? Tá pagando 8%, enquanto tá pagando, no caso, 5%. Então, nesse caso, é melhor eu fazer o over, né? Até que, para falar a verdade, aqui dá um over 1.5. Porém, no nosso caso, a gente não está preocupado com lucro alto, né? Então, a possibilidade de ter um over 1.5 é muito grande mesmo, né? Tá aqui. Então, a gente pode até olhar os momentos do gol aqui. Segundo tempo é o maior momento. Então, dá para segurar às vezes os primeiros 15 minutos para fazer a entrada de over. A gente vai entrar com over, nesse caso será o over, né? Então o under 5.5 está pagando 8%, então não é interessante. E aqui, no nosso caso, o over 0.5, que é o mais interessante, que está pagando 5%. A gente sempre pega o menor, beleza? E aqui agora o último jogo da nossa análise para finalizar. Aqui também a gente está vendo um jogo, né? Milan e Juventus, a Juve. Último jogo, né? O Inter 4-2 no Milan. Milan não é aquele Milan do Kaká mais, né? Aquela questão de o time era muito bom. Então vamos pegar aqui 1, 3, 6, 9, 9 em 5. Então temos o Milan aqui, 9, deu até um índice alto, em 5. Agora vamos pegar aqui a Juve, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6, né?
em 4 jogos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente, quando só tem 4 jogos, eu já peguei ali, eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar um jogo, eu colocar um, então vai dar a mesma coisa, né? Então eu vou arredondar para 7. Porque é como se tivesse 5 jogos para mim não precisar mudar aqui. Porque de 4 ele fez 6. Se eu aumento mais um jogo e falo que deu um gol, é a mesma coisa. É um por um, entendeu? Então não vai atrapalhar a minha média. Só atrapalha quando fica 0. Então tá dando aqui, na questão do Milan, um 3.2. Um 3.2. Então quer dizer que vai sair 2, 3 ou 4 gols nesse jogo. Aí nesse jogo aqui é interessante a gente analisar, né, a questão do over e do under. Mesma coisa. Over 0.5, 7%. Under 5.5, 4%. Então qual que é a melhor entrada? Under 5.5, pessoal. Entendeu? Então não vai ser um. Pode ser que aconteça um gol, aconteça uns 3 no máximo, às vezes nem aconteça. Ou um golzinho, entendeu? Então, na dúvida, eu prefiro não arriscar. Né? Na dúvida, eu prefiro não arriscar. Então tá aqui o under 5.5 pagando 4%, que é o que a gente vai fazer, e o over 0.5 pagando 4%. Não, pagando. Vou voltar aqui, desculpa, esqueci aqui. O over 0.5 pagando 7%. Então, 7%. Dá para a gente analisar o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer aqui na questão das entradas? Ao invés de colocar a competição, eu vou colocar a entrada aqui, ó. Que fica mais fácil, né? Só tirar foto e mandar para vocês. Então a entrada vai ser o seguinte. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um under 5.5. No caso do Milan, será um under 5.5. No caso, over 0.5. Questão. Vamos ver aqui. Do jogo. Deixa eu ver, 17 horas. O jogo aqui também vai ser um under 5.5. E aqui no caso, Ferroviária está aqui no under 4.6, ó. 4.5. 4.5. Olha aqui para vocês verem, pessoal. Aí é aquela questão do que é melhor. Né? Então, geralmente, se a gente for colocar 25% da banca e os horários, a gente tem aqui 2 jogos, né? 2 jogos para a gente colocar o under 5.5. Então, nesse caso, o Brasil ele vai sair para fora, porque apesar que Ferroviária e Avaí deve ficar baixo, pelo capital nosso, eu acho que não compensa. Ou fazer as 5 entradas, né? A gente pode fazer as 5 entradas com 20% da banca. Né? Faz as 5 entradas com 20% da banca. Então a gente vai trabalhar dessa forma então hoje. Então são 5 entradas e 20% da banca. Vou colocar aqui o valor da entrada. Vamos colocar 25%, beleza? 20%, quer dizer, 20% do capital. Então, Ctrl C, Ctrl V, V. Opa. Ctrl C aqui. Beleza, né? Então ficou legal. Esse é o vídeo de hoje. Então um abraço para todos aí. Até amanhã. Fica com Deus aí, beleza?